É pros cis, é pros trans, é pros LGBT. Todo mundo vai dançar até você sem perceber. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é mais uma versão YouTube do programa A3 e na nossa série de entrevistas com vozes do universo LGBTQIA+. Hoje nós temos aqui uma pessoa que tem uma importância imensa na minha vida pessoal e na vida pessoal de muita gente. Ele é diretor, ele é ator, ele é professor e ele é formado em educação artística com licenciatura plena com habilitação em artes cênicas e é pós-graduado em artes cênicas, tá, querida? Não é pouca coisa. Foi meu primeiro professor e meu primeiro diretor de teatro, foi a pessoa, assim, que espetou em mim o vírus do teatro. Então, eu gostaria muito que todos vocês dessem as boas-vindas conosco. Rodney Daniba, seja muito bem-vindo. É pros cis, é pros trans, é pros LGBT. Todo mundo vai dançar até você sem perceber. Ela é ele e ele é ela. Muito prazer, sou Rodney Danibali. Obrigado, Fábio, obrigadinho. Adorei a apresentação. Então vamos lá. Eu já rasguei minha seda aqui para você, dizendo tudo que você é, mas, por favor, se apresente aí para o nosso público, fala um pouco de você aí, da sua vida, o que você quiser dizer aí, o espaço é teu, fala um pouquinho de você aí, vamos lá. Tá bom. Oi, gente, é um prazer estar aqui, me apresentando para vocês, conversando com o Fabinho, que é uma pessoa que eu adoro, admiro muito. Então, como ele já falou, eu sou formado, minha formação é em artes e artes cênicas, eu sou professor, sou ator e de lambuja sou diretor também de teatro, né? Que é uma coisa que vem no pacote. Tem aí uma experiência de... Me formei já faz 30 anos, não parece, claro, não precisa dizer, mas, mas já fazem 30 anos. Mas, assim, é uma trajetória de muita batalha, muita luta, muita dedicação. Ser artista é uma coisa realmente que exige muito querer, né? Você tem que querer muito para que você possa, de fato, continuar na profissão. Porque é uma profissão realmente difícil, ela é muito instável. Um dia você tem trabalho, outro dia você não tem, outro dia você tem pouco, outro dia você tem muito. E por conta disso eu sempre trabalhei paralelamente como professor, porque aí como professor eu tenho uma certa estabilidade, e aí como artista eu consigo ir aqui, lá, e acolá, fazer um trabalho aqui em outro lá. Mas é uma coisa muito prazerosa e que nos dá muita satisfação quando a gente consegue realizar um trabalho. Então, a gente faz com amor. Então, apesar de ser uma coisa que a gente batalha muito para acontecer, você faz isso com amor, então, com prazer. Então, isso daí acaba sendo para a gente, né, muito gratificante. É mais ou menos isso, né? Tá. E você como professor, né, como educador que você se formou na parte de licenciatura para dar aula, você já dá aula há muito tempo também. Com todos esses acontecimentos e essas coisas que fizeram com que nós nos mantivéssemos em isolamento social, como que você, dentro da tua área profissional, da licenciatura, como educador e como professor, como que você está fazendo para se adaptar? Como que você fez para se adaptar? O que você tem feito para conseguir fazer com que o seu trabalho, a arte, continue dentro dessa caixinha do celular? Então, claro, tudo acabou sendo muito novo para a grande maioria dos professores, e realmente a gente teve que se adaptar de uma maneira muito rápida e na marra, com essa tecnologia que tem aí, que era uma coisa que geralmente a gente usava de uma forma mais básica, e aí a gente teve que começar a se aprimorar nessa linguagem, né, com a ferramenta da internet, do celular, do computador, se aprofundar mais nesses aplicativos de comunicação.
E, claro, preparar aulas e atividades que fossem passadas através dessa ferramenta. Foi algo, no início, muito difícil, foi algo realmente que exigiu bastante dedicação, bastante, enfim, empenho, mas com o passar do tempo, com os erros e acertos, e, enfim, a gente vai conseguindo caminhar e vai conseguindo fazer a coisa acontecer. E aí a gente vai vendo que começa a funcionar, você consegue fazer funcionar. Não é uma coisa que ficava tão distante como a gente imaginava quando a gente estava só na sala de aula, presencialmente, tudo. A gente percebe que a gente consegue fazer funcionar de alguma forma. E aí, é claro, você vai buscando aí recursos, aplicativos que vão ajudando a trabalhar com essa ferramenta, e algumas coisas muito criativas que ajudam a incrementar, a aprimorar a tua aula, a passar suas atividades, e até para os próprios alunos retornarem através das atividades passadas e propostas por você, eles também têm a oportunidade de explorar aí esse universo de aplicativos e de recursos e apresentarem trabalhos e atividades bem elaboradas, inclusive. Uma professora minha da faculdade, ela comenta que a arte hoje ela está respirando por aparelhos, que é exatamente o que está acontecendo. Como que você enxerga essa ideia de que a arte precisa estar a serviço das pessoas, mesmo sendo através desse contato, e sem ter aquela troca que precisa ver com o público? O artista precisa do público, né? Para a gente poder se sentir vivo. Como você enxerga isso? Então, isso é uma coisa que, lógico, não é substituir. Tudo isso, toda essa tecnologia não substitui o presencial, principalmente para nós que trabalhamos com teatro, não substitui, porque o teatro é vivo, é lá, né, estar ao vivo, é sentir a energia do público, o público sentir a energia do ator, e é essa troca que faz o teatro acontecer. Então não adianta a gente dizer que assim, não, mas nossa, funcionou super bem e dá para ser assim a vida toda. Não, isso é um quebra-galho para o momento que nós estamos passando, mas realmente não tem como você substituir. A gente fica realmente assim chateado porque é uma lacuna que se abriu nessa trajetória de todos nós que trabalhamos com arte, e que é uma coisa que vai ficar ali em aberto, porque não dá para você dizer que você está trabalhando com arte, fazendo. Na verdade, as pessoas estão se virando. Já tem gente fazendo espetáculo online, né, utilizando esses recursos, tudo, mas a gente sabe que é uma coisa muito diferente. O que assusta um pouco é que, assim, nós já vivíamos uma época em que você estar em casa assistindo algo pelo computador ou algum recurso que você baixava na própria televisão e assistia as coisas pela internet, já era uma coisa que estava acontecendo. Mas as pessoas ainda saíam para ir ao teatro, para irem ao cinema, para irem ver uma exposição e etc. O que me assusta um pouco é que isso pode causar um certo hábito das pessoas quererem realmente ver tudo em casa, né? Então, por exemplo, vamos assistir peça tal, tem lá o aplicativo, lá tem lá o link, você vai e assiste desse jeito. E aí não vai ter condições, né? Não tem graça nenhuma. Mas eu acredito que com o passar do tempo também a gente vai retomar o teatro ao vivo, porque as pessoas também sentem falta de sair, de ir aos lugares e de retomarem aquilo que elas gostavam de fazer. E quem gosta de ir ao teatro sabe que é só indo mesmo e vivenciando ali ao vivo é que o teatro realmente, de fato, acontece. Então, nesse momento, é o que a tua professora falou, a arte está respirando por aparelhos, e para a arte isso não é bom, não funciona, é apenas um quebra-galho, é como eu falei, né? A gente consegue dar aula, a gente consegue fazer algumas coisas, mas isso é um quebra-galho. Eu até acredito que, por exemplo, o ensino online, ele vai permanecer
porque é uma ferramenta que realmente ela é muito eficaz, mas não para o todo. Né? Mesmo na educação, não é o todo, porque você não pode trabalhar, por exemplo, com essa ferramenta com crianças e adolescentes que precisam de socialização. Então, a socialização depende do presencial, até para o desenvolvimento e tudo mais, né? Seja ele cognitivo, seja ele, enfim, né, nas diversas áreas da nossa personalidade, da nossa formação, a gente precisa de estar ali. Mas, claro que existe o ensino online que ele vai permanecer em alguns aspectos. Até porque hoje em dia você tem cursos, faculdades e tudo que são totalmente online, são 100%, né, à distância. Mas, por exemplo, no caso da arte, não tem como. Você pode até, por exemplo, algumas coisas você consegue fazer dessa forma. Mas o teatro mesmo, a vivência do teatro, não tem como. E, por exemplo, dar aula de teatro, algumas coisas também funcionam online como quebra-galho. Mas, por exemplo, existem coisas que não tem como. Por exemplo, você precisa do outro, você precisa da presença do outro para você poder fazer, né, o contato, o exercício acontecer, você conseguir trabalhar a espontaneidade, a desinibição, e outros recursos que nós temos que trabalhar com uma pessoa em formação, que necessitam do presencial. Então, realmente, isso tem que voltar. Que Dionísio te ouça e nos abençoe para que isso volte o mais rápido possível. Assim seja. Não é? E como nasceu o Rodney Danibali artista? Como que a arte entrou na tua vida? Então... Olha, querido. Olha, isso daí é uma coisa que vem de muito longe. Eu sempre quis ser ator, desde pequeno. Quer dizer, quando a gente é pequeno, a gente quer ser um monte de coisa, né? Depois... Mas eu sempre... eu queria ser artista, né? Queria ser ator. Mas eu achava isso muito distante, porque na década de 80, que eu estava adolescência, isso tudo era muito distante. Porque não era que nem hoje em dia, né? Hoje em dia você dá uma clicada no celular, você manda o teu vídeo teste ou videobook para qualquer pessoa que você quiser. Antigamente não era assim. Antigamente tudo era muito difícil. Eu não sou de uma família de artistas, então assim, eu não sabia por onde começar. Uhum. Eu cheguei a fazer um curso em 1985 de teatro, com uma pessoa famosa, que fazia muita propaganda na televisão sobre o curso dessa pessoa. Fiz 6 meses, não rolou. Eu não gostei. Eu achei meio... E olha que eu não entendia nada de nada, mas eu não gostei. A única coisa que eu trago de bom é que, por incrível que pareça, nesse curso eu conheci uma pessoa que você conhece, que é a Lilian Bites, que eu a conheci, mas assim, não tive amizade. E quando eu a reencontrei em 2007, quando a gente foi fazer o Beckett juntos, eu virei para ela no camarim e falei assim: você fez curso de fulano de tal? Ela: fiz, por quê? Eu falei assim: porque eu te conheço de lá. Isso já tinha se passado mais de 20 anos. Mais de 20 anos. E assim, aí o que acontece? Isso, enfim, acabou ficando guardadinho. Aí quando eu entrei na faculdade de educação artística, eu tinha aulas de teatro também, né? Tinha aula de artes plásticas, desenho, música, dança, tinha teatro, fotografia e tal. E eu comecei a me dar muito bem nas aulas de teatro. E eu comecei a gostar muito. E eu comecei a conhecer, de fato, a área. Aí eu me especializei, porque aí eu escolhi habilitação em artes cênicas, porque você podia escolher, depois você fazia 2 anos básicos e depois você finalizava com a habilitação que você escolhesse. Eu escolhi em artes cênicas, me dei muito bem, vi que tinha jeitinho para coisa. E aí eu
né, me formei, aí eu já comecei a entrar antes mesmo de me formar, já comecei a entrar em companhia de teatro, comecei a fazer teatro, aí fazia aqui, fazia ali, fazia lá, e aí eu comecei a me realizar com aquilo me dava sabe, uma coisa, eu falei, nossa, me encontrei. E aí foi, e aí assim, aí eu comecei a perceber que era possível realmente na minha vida aquilo acontecer, e aí foi, aí eu fui trabalhando com teatro, depois eu fui trabalhar entrei no ramo da publicidade, comecei a fazer propaganda, essas coisas, fiz um pouco de TV, muito pouco, porque TV depende de outros atributos, e aí que eu não tinha, e aí mas assim, o teatro eu nunca parei, e aí foi. E esse lado educador, né? Porque eu penso comigo que ninguém, que as pessoas que fazem, que optam por fazer alguma coisa relacionada à educação, é porque realmente gostam ou se descobrem admiradores daquilo. Porque, e esse lado teu educador, como surgiu isso? Da onde veio essa sua ideia de, tipo, vou fazer uma faculdade para ser professor? Da onde veio isso para você? Então, na verdade, não veio assim da necessidade de querer ser educador. Eu fui fazer educação, eu queria fazer comunicação social na Casper Libero. E aí eu não passei no vestibular. Mas no mesmo ano eu tinha prestado na São Judas para educação artística, que era o único curso lá que me interessava. Aí eu não passei na Casper Libero, mas passei na São Judas. Aí eu pensei assim, vou fazer educação artística 1 ano, presto de novo no final do ano na Casper Libero para ver se eu vou fazer comunicação social. Só que eu comecei a fazer educação artística e eu amei esse universo da pedagogia, da educação. Eu me identificava muito com as disciplinas, eu me dava muito bem com as disciplinas pedagógicas. Nossa, e aí eu me encantei, me dava muito bem, sabe? E aí eu percebi que eu estava no lugar certo. Aí eu me formei, e aí eu comecei a dar aula, eu trabalhava em outra área, que não tinha nada a ver, mas aí depois passou 2 anos que eu me formei. Eu já estava trabalhando com teatro, mas eu trabalhava numa área que não tinha nada a ver, que era informática. Aí eu saí dessa área depois de 2 anos que eu terminei a faculdade e fui trabalhar como professor de teatro na Secretaria do Menor, que na época existia a Secretaria do Menor, que depois virou Secretaria da Criança, Família e Bem-Estar Social. Lá eu fui contratado como professor de teatro mesmo. Conheci pessoas maravilhosíssimas que me ensinaram muito, que eu tenho amizade até hoje. E aí eu me encantei pelo ofício de ser professor de teatro. Só que depois de 3 anos eu saí de lá, porque era um órgão político, né? Muito político, enfim, mas dava para fazer um bom trabalho. E depois disso eu entrei na rede estadual de ensino, como professor de educação artística. E me apaixonei também. Acabei me apaixonando, vi que era isso mesmo, assim, era uma das coisas que realmente me realizavam, era dar aula de artes também. Aí no estado eu fui dar aula de artes. E aí eu fiquei, porque aí não tem como. Quando foi em 96, eu consegui uma bolsa na São Judas em comunicação social. Uma bolsa de 100%. Em 97. Eram cursos remanescentes, eram cursos que tinham vagas remanescentes. E aí eu consegui uma bolsa de 100%. E comecei a fazer. Só que assim, aí eu já não me identifiquei. É muito, muito diferente da educação. Muito. Eu fiz 6 meses e parei, porque eu já não conseguia mais me identificar com os princípios da comunicação. Era uma área que eu já não me encaixava mais. E aí fiquei. E aí, assim, comecei a me realizar com as duas coisas, né? Com o ser ator, né? Com o fato de ser ator, e com a função, né? Com o ofício de ser ator e professor. E faz muitíssimo bem as duas áreas. Dá licença, querida? Vamos lá, né? Área artística, área pedagógica. E me diga, meu querido, Obrigado. como que você... Obrigado, Fabinho. Você é uma pessoa que eu
como eu respeito muito e admiro muito, eu acredito no que você está falando. Saiba disso, sim. Você sabe o quanto eu admiro você. Como que você enxerga e como que você vê, Rodney, a visibilidade LGBTQIA+, nessas duas áreas que você trabalha, tanto na área artística como na área educacional? Como profissional e como frequentador desses espaços também. Então, eu acho que assim, na área artística é mais tranquilo por conta de que os artistas eles têm uma vivência, uma consciência, né, uma cabeça diferente, então tudo ali é tido de uma maneira mais normal, né? Então, assim, a gente vivencia tudo isso de uma maneira tranquila. Uhum. Na área da educação, existem pessoas muito esclarecidas, muito abertas e tal, então você consegue conviver também, mas você também consegue encontrar pessoas retrógradas, pessoas que ainda precisam, né, de um certo de uma certa evolução, de um certo progresso para poder vivenciar tudo isso. O que eu percebo é que, assim, quando você tem que lidar com as diferenças em sala de aula, você tem que ter uma cabeça realmente mais voltada para o esclarecimento, para uma consciência mais global e assim, e ter a ciência de que você é ali uma ferramenta para levar esse esclarecimento e tudo isso aos alunos e até aos demais professores que têm uma certa dificuldade. Por quê? Porque hoje você tem o trabalho de inclusão e as pessoas precisam trazer essa inclusão de uma maneira tranquila, de uma maneira normal, né? sem nenhum tipo de estranhamento, sabe? Porque às vezes o estranhamento, a falta de convivência com esse universo, tudo muitas vezes pode causar na pessoa, às vezes até um comentário inocente, porém homofóbico, transfóbico, né? Então isso tudo tem que ser muito bem trabalhado. Então, assim, é uma coisa que a gente... na escola que eu trabalho, por exemplo, à noite, que é EJA, que é Ensino de Jovens e Adultos, a gente tem muito aluno desse universo. E nós não temos problemas. Até a minha escola parece... A gente até comenta, você conhece o Acácio trabalha comigo, né? E ele é desse universo, ele trabalha com esse universo, ele é jornalista, tudo. A gente comenta que a nossa escola é uma escola inclusiva, porque lá passam pessoas transexuais, bissexuais, homossexuais, e a gente consegue fazer com que aquela convivência seja saudável com os demais. E até como deveria ser em qualquer lugar, na verdade, né? Exatamente. Então, ali a gente consegue ter esse... Mas a gente sabe que não é todo lugar que é assim, né? Não é todo professor que se sente à vontade e tudo mais. Então, a gente sabe que tem todo um percurso ainda a caminhar e fazer a coisa acontecer, de fato, né? Aí, assim, na área artística, a gente convive melhor com isso, a gente consegue ter uma convivência mais natural, vamos dizer assim. Agora, no mundo da educação, ainda é uma coisa que está sendo trabalhada. Existe todo um trabalho, realmente, assim, que a gente percebe da Secretaria da Educação, que a gente, para trabalhar a inclusão, para trabalhar a socialização, para que seja uma coisa tranquila e saudável. Mas tem toda uma questão social, né? E que isso tudo dentro da escola tem que ser muito bem trabalhado com os professores, funcionários e alunos, para que isso tenha uma repercussão positiva também fora da escola. Então, assim, na minha escola eu não vejo muito problema em relação a isso.
Mas a gente sabe que em outras unidades, em outras escolas, tudo isso tem. Mas porque você tem pessoas que também não têm ainda o preparo para lidar com essas situações. Tem coisas que são antigas, muito antigas, e as pessoas não lidavam com isso porque não existia abertura para isso. A gente sabe o quanto o preconceito durante os anos ele era trabalhado de uma determinada forma, era uma coisa natural, era uma coisa, né? Sofria quem era da área, né? Da classe. Hoje não. Só que tem gente que acompanha isso, nessa mudança, e tem gente que não acompanha. Então, assim, as pessoas que não acompanham essa mudança precisam ser trabalhadas e tal, os professores e tudo mais. E as pessoas que acompanham fazem, geralmente, um trabalho bem legal em relação a isso, né? Eu até estava comentando com a Cássio esses dias, que a gente conversa muito, que, assim, a nossa geração, por exemplo, ela sofria muito calada, né, Fabinho? Porque, assim, você era xingado de mariquinha, de mulherzinha, de bichinha, mas você tinha que ficar quietinho, você chorava nos cantos da sua casa, porque você não podia nem se manifestar, né? Nem Sim. chegar aí, né? Sou dessa geração aí que era xingada e precisava, fingia que não estava sentindo nada, mas lá dentro doía, como doía. Exatamente. Então, assim, eu, por exemplo, fui uma pessoa que crescia assim. E isso vai fazendo a gente ficar na escola. Que eu tinha os meus amiguinhos na escola, tudo que não tinham essa visão. Mas, assim, então você ficava mais próximos deles. Mas, mesmo assim, às vezes um olhar, uma piadinha, uma risadinha, te magoava a ponto de você chegar em casa, chorar muito, aquelas coisas, né? Sim. Então, a gente sabe o quanto a gente passou. Não tinha essa coisa que tem hoje, né? Que apesar de ainda ter muito preconceito, muita discriminação, mas hoje você tem respaldo. Antigamente não tinha isso. Sim. E as pessoas também não eram preparadas a lidar com isso. Às vezes você tinha um professor que ele via que você era mais delicadinho, ele fazia piada com isso. E você se sentia muito constrangido e você tinha até vergonha de chegar em casa e falar alguma coisa, porque você tinha até medo de apanhar. Né? Porque você falava, imagina, já pensou eu falar para minha mãe ou para o meu pai que o professor falou isso? Ele vai falar assim, ué, mas você deve ter dado motivo. Então você entendeu? Então, às vezes nem isso talvez nem fosse acontecer, mas você tinha medo. Até porque tudo isso passa pelo campo da educação, né? Você comentou que essas pessoas elas tinham que ser mais preparadas, e o preparo vem da onde? Da educação. Se as pessoas que precisam preparar as outras, elas têm essa mentalidade fechada e isso tudo, você vai partir para onde? Mas hoje existem muitos estudos, existem muitas pessoas que lançam aí bibliografias e que falam sobre o assunto. E tem muita gente estudando também. E na área da educação tem muita gente estudando isso. Então, os professores estão sendo preparados, né? As pessoas estão sendo preparadas para trabalhar essa inclusão, que ainda precisa muito, mas a gente já sabe que já está caminhando. Já é alguma coisa já. Já é alguma coisa. E dentro dessas duas áreas profissionais, quais são as pessoas que você admira? Tanto da parte da educação como da parte artística? Eu admiro pessoas, por exemplo, que eu trabalho junto, ou que eu já trabalhei junto, que eram grandes profissionais, mas que ninguém conhece, porque são pessoas ali, que trabalham no dia a dia com você. Eu tenho, por exemplo, quando eu falei que eu trabalhei na Secretaria do Menor e lá eu encontrei pessoas maravilhosas, por exemplo, eu aprendi muito com uma professora de teatro, que eu tenho amizade com ela até hoje, chamada Marisa Fonseca, que eu via ela dando aula de teatro e eu ficava totalmente encantado, porque assim, ela era tão boa naquilo que ela fazia, ela tinha um traquejo, e eu aprendi tanto com ela que eu falo, até hoje eu falo para ela isso, eu falo assim, nossa, hoje eu sei que eu sou um professor de teatro porque eu tive ótimos professores, inclusive professores colegas de trabalho, e ela é uma delas, né? Mas eu gosto muito, por exemplo, hoje em dia, de ver pessoas, por exemplo, que têm repercussão, mas que falam coisas com bastante coerência, com
com bastante sabedoria. Por exemplo, Leandro Carnal é uma pessoa que eu gosto muito de ver e ouvir, porque eu gosto muito daquilo que ele fala, a maneira como ele fala, a sabedoria, o conhecimento. O Mário Sérgio Cortella também é uma outra pessoa que eu gosto muito de ver e ouvir, porque também é uma outra pessoa que tem esse teor. Claro, existem aqueles teóricos que a gente estudou na faculdade, alguns você gosta mais, outros você gosta menos, ou se identifica mais, se identifica menos. Mas eu geralmente gosto de de prestar atenção nas pessoas com quem eu convivo. Então, eu vejo excelentes profissionais trabalhando e aí eu acabo admirando essas pessoas. Né? Porque eu falo assim, poxa, que legal, porque são pessoas que você... Porque às vezes, Fabinho, você vê pessoas assim que são muito ali, né, lá elas estão ali muito em evidência na mídia e não sei o quê, e todo mundo fala. Mas você não conhece essa pessoa pessoalmente, você não convive com ela, e aí você não sabe até que ponto aquilo é, né, aquilo é de fato verdadeiro, ou é porque também as pessoas endeusam, né? E eu não tenho esse costume de endeusar ninguém. Acho que todo mundo é ser humano e a pessoa faz o trabalho dela com competência ou não, né? Sim. É que nem, por exemplo, você falar da Fernanda Montenegro. Ela é uma grande atriz? Ela é uma grande atriz, mas ela não é um ser fora do... Ela não é um ser que está... Ela é uma atriz competente, ela faz o trabalho dela com competência, assim como a Laura Cardoso, assim como a Eva Vilma, assim como a Irene Ravache, assim como várias atrizes que a gente conhece, sejam elas de teatro ou de televisão, Cássia Kiss, enfim, inúmeras, que fazem o trabalho delas com competência. Enfim, eu não vou ficar falando, porque senão você fala e deixa de falar algumas pessoas que são... Vai que alguma delas pessoa... esteja assistindo isso, vai ficar chato para você. Então, fica chato. Mas assim, mas essas pessoas, né, assim como atores também, né, eles são competentes. E às vezes as pessoas ficam assim, nossa, aquela pessoa é um monstro sagrado. Aí as pessoas endeusam. E como eu já presenciei cenas assim do tipo, a pessoa está dormindo na plateia, assistindo um desses monstros sagrados, e quando acaba a peça, a pessoa bate palma, ai, maravilhoso, e não sei o quê, aí você fala assim, a pessoa estava dormindo. Então eu não acredito, eu acredito sim naquela pessoa que faz o trabalho dela com competência e que você reconhece aquilo que ela faz. Por quê? Por que aquela pessoa se diferencia? Né? Por que falam tanto dessas pessoas? Porque elas fazem o trabalho delas como tem que ser feito. Elas não fazem nada fora do comum. Elas fazem o trabalho delas. E principalmente na área artística, que a gente sabe que tem muita gente truqueira, você sabe disso? Tem muita gente truqueira. Quando a pessoa faz o trabalho dela com competência, as pessoas acham aquilo fora do comum, mas não é que aquilo é fora do comum. É que ela faz o trabalho dela como tem que ser feito. Né? Ela não é truqueira. Então, por exemplo, eu diria que esses grandes nomes, eles não são truqueiros. Eles fazem o ofício deles com dignidade, do jeito que ele tem que ser feito. Com respeito por aquilo que eles escolheram fazer, né? É que todas essas atrizes e esses atores que a gente sabe que são competentes, eles vêm de uma geração em que o teatro era a base de tudo, né? E isso modifica qualquer... Não, e não é só o teatro, Fabinho, é o estudo. Sim. Você sabe disso, o ator ele tem que estudar eternamente, a vida dele é estudo, experimento, vivência, então ele vive disso tudo, observação, ele vive disso tudo, né? Ele não é uma pessoa que ele chega e fala assim, tá bom, é esse texto que eu tenho que falar, tá bom, ele dá uma decorada e fala. Não é isso que é o trabalho do ator. E muita gente acha que é, porque... Claro, no teatro não, porque no teatro, se você não for bom, você não fica mesmo, né? Se você não souber fazer, você não fica. Agora, na TV, que já é um outro tipo de linguagem, que você corta, você edita, você faz isso, é diferente, né? O cinema também é uma linguagem mais aprimorada do que a televisão, porém,
também você corta, você edita, você enquadra, você tem uma série de recursos que podem ajudar. Mas no teatro não, no teatro você tem que ter voz, você tem que ter corpo, você tem que ter energia, você tem que ter expressão, você tem que ter tudo ali para passar a coisa, né? Então, realmente, como você falou, esses atores que vêm, que são de uma geração que a base é do teatro, eles já vêm com essa mentalidade do estudo, do conhecimento, da experiência, da vivência, e vêm do teatro, que é a maior escola que tem de interpretação, né? As mídias sociais, eu acredito que hoje em dia elas têm um lado muito bom, e acho que nesse ponto, artisticamente falando, existe esse lado muito ruim. Porque muita gente hoje confunde fama com arte. E as duas coisas não estão ligadas, não de maneira intrínseca, assim. Pode ser que surja, como pode ser que não. Hoje, qualquer coisa que você faz na internet, você ficou famoso, a pessoa já acha que você é artista. E existe toda uma coisa por trás mesmo, que muita gente não sabe isso, né? E que é uma tristeza isso, porque a arte hoje em dia, eu acho que ela está muito desvalorizada exatamente por causa disso. Sim, e na verdade não é só fato, não é só fama. A pessoa relaciona sucesso profissional com fama. E o fato de você ser um ator de sucesso não significa que você é famoso, significa que você faz muito bem o seu trabalho, quem te assiste gosta do seu trabalho e respeita você. Então, na verdade, eu conheço atores que são de teatro, que não são famosos, mas eles são muito bem-sucedidos, porque eles fazem muito bem o trabalho deles no teatro, eles conseguem sobreviver disso, porque estão sempre aí trabalhando com bons espetáculos, e são felizes, porque eles fazem aquilo que eles gostam, eles não precisam estar na mídia para eles estarem sendo bem-sucedidos. E as pessoas confundem o ator ser bem-sucedido estando na televisão, sendo famoso e tudo mais. E não é bem assim, né? Até porque a televisão, ela é uma coisa, é um veículo que, por exemplo, um dia você pode estar lá, no outro dia você pode não estar. Você pode conseguir um contrato de 2 trabalhos, 2 novelas, e depois você sai e não consegue nunca mais nada. Isso depende muito do teu conhecimento lá dentro, né? Com quem você se relaciona lá dentro e tudo mais. Então, estar bem-sucedido nessa área não significa exatamente ser famoso. Mas as pessoas confundem muito. E por isso que sempre vem aquela pergunta, né? Aquela pergunta, você é ator, mas eu nunca te vi na televisão, ou então você não está fazendo televisão. E até você explicar que assim, não, mas não é, o meu foco não é televisão. Às vezes você faz uma propaganda porque surge uma oportunidade de trabalho, você ganha cachê, então é bom. E claro, se você mostrar a sua cara na tela, te dá uma certa credibilidade. Não vamos dizer que não, que é mentira, dá. Mas se você não tem o seu trabalho bem calcado fora, dentro também não vai rolar. De jeito nenhum. E dos trabalhos que você já fez até hoje, qual que você tem, assim, como que tá guardadinho lá, que você fala, esse daqui eu vou sempre lembrar com um carinho completamente especial? Então, na verdade, assim, eu acho que todos os trabalhos que a gente faz, eles têm um lugarzinho, né? Na nossa mente, no nosso coração e tal, porque todos os trabalhos são feitos de uma maneira ímpar. Cada um é diferente um do outro. É claro que tem trabalhos, por exemplo, que eu fiz, que eu fico mais orgulhoso pelo resultado que eu obtive. Por exemplo, o Beckett em White, que foi aquele espetáculo que eu sempre usei como exemplo, né? Ele foi um trabalho muito forte na minha vida, porque ele foi um trabalho que ele exigia muito dos atores, era muita expressão, a gente ficava 1h30 dentro daqueles sacos plásticos, desidratando, só com a voz e com a expressão do rosto, e a gente conseguia tirar da plateia muita emoção, muito riso e também muita emoção. Claro, aquilo foi um trabalho que marcou muito, porque eu fiz muito. Então, primeiro, porque eu fiz muito. E segundo, porque realmente foi um trabalho bem sucedido. Tem trabalhos que a gente, enfim,
Como eu sempre fui um ator muito cômico, eu fiz muita comédia, então os trabalhos dramáticos que eu fiz como ator dramático me marcaram muito porque você fala, poxa, eu consegui, né? Então, quando eu fiz, por exemplo, A Paixão de Oscar Wilde, que eu fiz o Oscar Wilde, para mim foi um aprendizado muito grande, porque eu tinha que fazer um papel dramático de uma pessoa que existiu, então era uma responsabilidade muito grande, e o texto era um texto belíssimo, de um autor chamado Murilo Dias César, um texto belíssimo, belíssimo, belíssimo. Só que ele pegava a vida do Oscar Wilde em trechos. E aí, por exemplo, ele ia para o momento em que ele estava sofrendo na prisão, aí daqui a pouco voltava para um flashback que ele estava tendo a lembrança do caso dele lá, romântico, que ele tinha lá com o amante dele. Então ele tinha que mudar muito de emoção, muito rapidamente. Então, assim, foi um trabalho também que foi uma escola para mim, porque tinha que ser um trabalho dramático. E o diretor falava assim, Rodney, você está fazendo muita careta nos ensaios, né? Ele falou, você está fazendo muita careta, porque eu sou um ator muito cômico, eu fiz muita comédia. Então eu tive que limpar a minha expressão, limpar a minha fala, porque às vezes eu dava falas muito, muito longas, que era uma coisa assim de teatro mais rebuscado, e ele falava, não, é uma coisa mais limpa, é tá, 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 tá. Então ele teve que me limpar muito para eu fazer esse espetáculo. Então foi um aprendizado muito grande. Aquele Deixe-me Ir foi um trabalho que eu fiquei muito feliz também. Você lembra do Deixe-me Ir? Que eu fiz lá na... Sim. Porque eu fiz o papel de um advogado. Tive esse papel com você, que eu fiz também. Você fez também. E foi um trabalho assim, incrível para mim. Eu fazia um advogado e era um advogado que tinha que ser detestado pelas pessoas. E eu acho que eu consegui. E não podia cair na caricatura, né? Eu não podia cair na caricatura, e eu tinha muito medo, eu sempre tive muito medo de cair na caricatura, quando eu fazia um papel dramático. E quando eu fiz o Primo Basílio também, né? O Primo Basílio foi também um trabalho, era um drama, eu fazia um papel muito dramático, sofria, né? Principalmente mais para o final, eu sofria muito e também não podia cair na caricatura. Então, esses trabalhos, eles foram muito importantes para mim, porque trabalharam a minha veia dramática. Mas eu tive, assim, inúmeros trabalhos que eu amei fazer, né? Fiz muito infantil, fiz muita comédia. E, assim, todos têm um lugarzinho, né? No meu coração, tal, por conta inclusive da superação que eu tive que fazer em alguns trabalhos que eu tive que superar. Por exemplo, quando eu fiz o Oscar Wilde, por exemplo, eu tive que dançar tango. E eu sempre fui muito duro para dançar, né? Eu sempre fui muito... Eu não sou uma pessoa que tem um trabalho de corpo fantástico. Então, o que acontece? Quando eu comecei a fazer as primeiras aulas de tango, eu falei para o professor assim, relaxa, não vai rolar. Não vai rolar. Ele falou, vai. Ele falava assim, vai, Rodney, se dedica que vai. Eu falava assim, olha, não tem um passo que entra na minha cabeça. Ele falava, calma. Porque eu tinha que fazer a peça começava com o Oscar Wilde dançando tango com o amante dele. Era uma dança linda, linda, linda. Só que no começo eu chorava de desespero, porque não entrava um passo na minha cabeça. Eu não tinha elegância que o tango pede. Eu não tinha nada. E aí ele passou os passos, o coreógrafo passou os passos, e eu e o rapaz que fazia par comigo ensaiamos. No dia da estreia, o coreógrafo foi assistir, porque depois ele parou de ir nos ensaios. Ele ensinou, falou, olha, os passos são esses, a dança é essa, vocês vão ter que fazer isso. É só treinar. No dia da estreia, quando a gente terminou o espetáculo, o coreógrafo falou assim, quem é você? Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque você dançou lindamente. Aquele cara que não conseguia dar um passo,
E é incrível, Fábio, é incrível como a gente consegue. Eu me via fazendo aquilo, mas assim, eu fiquei tão feliz porque assim, eu percebia os movimentos que eu fazia com o corpo e eu percebia que eles estavam lindos. É Uhum. incrível. Você aprende a fazer, você aprende a dar os passos, a realizar a coreografia passo a passo. E quando você está seguro da coreografia, você consegue jogar, colocar, né? Jogar não, colocar a emoção, Sim. colocar a personalidade na dança. E aí você percebe que você está conseguindo fazer aquilo com beleza. Então, assim, sabe, são coisas que vão ficando na sua cabeça e você vai. Quando eu fiz o Mágico de Oz também, que eu fiz o espantalho, que o espantalho caía, virava cambalhota, era jogado no chão. Acontecia de tudo com esse espantalho. E a minha maior preocupação era tentar fazer com que esse espantalho não tivesse osso, né? Sim, sim. E no começo também foi difícil, por causa da dureza do meu corpo, eu não conseguia dar cambalhota de frente, só de costa, enfim. O mais difícil que eu conseguia. Pois é, eu conseguia fazer a de costas, a de frente não, porque eu tinha medo de coisar o pescoço. E, e a peça, ela era um musical. E ela tinha coreografia o tempo todo. E o espantalho é o primeiro que encontra com a Dorinha, não é? Com a Dorothy. É. Então eu tinha um monte de coreografia, porque eu entrava com a Dorinha, encontrava a Dorinha e já dançava com ela. Depois entrava o Homem de Lata, dançava o Homem de Lata, a Dorinha e o espantalho. Depois entrava o Leão, aí vinha, todo mundo dançava de novo. Aí vinha, enfim. E eu tive que aprender todas as coreografias, fazer essas coreografias como se for com total flexibilidade corporal para passar que eu não que ele era um cara de, né, ele era um de palha. E um dia, o melhor elogio que eu recebi, eu acho que eu até contei isso uma vez já para você, o melhor elogio que eu recebi foi uma pessoa que viu, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, você estava ótimo, nossa, você estava bem, mas você fica, é tudo muito vazio, né? Você fala assim, tá, eu estava ótimo. O que levou essa pessoa a achar que eu estava ótimo? Então um dia uma pessoa virou para mim e falou assim, nossa, parece que você não tem osso no seu corpo. Nossa, aquilo para mim foi o melhor elogio que eu podia ter recebido, porque era justamente, eu me esforçava tanto para tentar mostrar que o meu corpo, né, era de palha, Sim. e aí a pessoa chega para mim e fala assim, nossa, parece que você não tem osso no seu corpo. E eu fiquei muito feliz também com esse resultado. Por quê? Porque foi um outro resultado que eu alcancei, né? Foi um objetivo alcançado, que você consegue mostrar o personagem, você consegue fazer esse personagem ter vida, né? E não ficar uma coisa assim, tá bonitinho, mas não convém. Já pensou você É. ouvir isso? Acho que o maior objetivo que você tinha nesse caso foi alcançado. E você é a prova, né, do que você mesmo falou, o quanto um artista precisa estudar realmente para poder conseguir atingir seus objetivos, para ter eles atingidos de uma maneira é, positiva. Acho muito Sim. importante. E aí, é claro, você, por exemplo, para chegar nesse resultado, você cai, você é, você fica com dor no corpo, acontece uma série de coisas que tem gente que não quer se submeter, né? Tem gente que Não. fala, quebrou minha unha, não faço mais isso. Não é assim que funcionam as coisas, né? Para você chegar num resultado. Eu, por exemplo, apresentava sábado e domingo o Mágico de Oz. É claro que na segunda-feira eu estava todo arrebentado, com dor no corpo e tudo, porque era um espetáculo que eu ficava. Era 1 hora de espetáculo, 1 hora e 10. Era coreografia o tempo todo, eu caindo no chão o tempo todo, virando cambalhota, trabalhando o corpo de uma maneira que não é usual. É óbvio que Sim. você chega na segunda-feira, você está todo quebrado, mas é um quebrado de prazer, né? Você Sim. está cheio de prazer. Você fala, pô, eu tô com eu fiz o meu ofício de forma digna, né? Então, enfim, é isso aí.
E que mensagem que você gostaria, uma mensagem, um recado, uma citação, uma frase de música que você acha que te define e que você acha que seria bacana você deixar para as pessoas aí que assistiram, que se identificam com a parte artística, com a parte educacional, enfim, esse espaço aí é teu, deixe Tá. a sua mensagem aí. Antes eu queria falar uma coisa para você, para todos que estão nos assistindo, não sei. Uma vez eu fiz, falando dessa questão do LGBT, tá? Uma vez eu fiz um comercial de televisão, que você já viu, que era do DDI, né? Que era da Embratel, do DDI. Foi um comercial que eu fiz em 1999, esse comercial passou muito na televisão, patrocinava o campeonato de futebol e tal. E eu fazia um personagem gay, né? Era um cabeleireiro gay, que falava que a mãe dele estava em Roma, então o menininho, um dos 3 gordinhos do DDD se transformava em I, aí eles falavam da... E quando eu fiz esse comercial, eu fiquei muito preocupado. Eu dava aula numa escola do estado, e eu fiquei muito preocupado, porque eu falei para a diretora assim, olha, eu gravei um comercial assim, eu faço um personagem que é gay, e que talvez eu tenha problemas com os alunos, né, por conta de que, né. Aí a diretora falou, não, imagina, fica tranquilo, a gente vai trabalhar isso, a gente, né, quando o comercial for começar a veicular. E por incrível que pareça, Fabinho, quando esse comercial foi ao ar, eu não tive problema nenhum. Pelo contrário, os alunos me idolatravam, os pais dos alunos, sabe, me respeitavam, curtiam. Tá certo, existe aquela questão do glamour, né? Você está na televisão, você está passando na televisão, existe essa questão do glamour. Mas eu fiquei feliz porque, assim, eu não tive nenhum tipo de comentário preconceituoso, eu não tive, sabe, nada sabe, me fizesse pensar que, ai, né? Não, foi uma coisa muito bem sucedida nesse sentido, né? E quando eu gravei o comercial com a Roberta Close também, do Visa, que foi um trabalho incrível também, fez muito sucesso esse comercial, passou até em Cannes, no Festival de Cannes, esse comercial, e foi um comercial que eu fiquei muito feliz, porque assim, eu não ia fazer esse filme com a Roberta Close, eu ia fazer com a Vera Fischer, porque na época eram 4 filmes diferentes, e eu tinha sido aprovado para fazer o filme com a Vera Fischer. E no dia que a Vera Fischer podia filmar, eu não podia. E aí eu me arrependi amargamente quando eu falei para a agência, eu não posso filmar esse dia, né? Eu falei, putz, vou perder o comercial. Aí eles me ligaram falando assim, mas você pode gravar no dia tal? Aí você faz com a Roberta Close, o filme da Roberta Close. Eu falei, posso, tal. E por incrível que pareça, foi o filme que teve a melhor repercussão, foi esse. A maior e melhor, né? E então, assim, foram experiências que eu tive relacionadas a esse universo LGBT de repercussão nacional e até internacional, né? Que foram coisas muito bacanas, porque representou essa visibilidade, né? LGBT. E que eu nunca tive nenhum tipo de, né, nenhuma reação negativa e tal. Tudo bem, na época não tinha internet, não tinha nada disso, então você ficava mais dentro daquilo que as pessoas mais próximas comentavam. Sim. Mas eu, porque já era professor, já vivia esse universo da escola, tudo, não tive esse problema. Desculpa, eu quis falar sobre isso por conta dessa questão. Fique à vontade de falar. Eu achei importante você ter colocado isso, porque eu acho que muito desse comportamento que às vezes a gente espera do outro, se eu fizer isso, o que será, né? Eu entendo completamente o teu lado de ter essa preocupação, porque você trabalha com educação, a gente sabe que a gente vive num mundo hipócrita, num mundo que às vezes se vale de uma questão pessoal tua para te prejudicar, mas eu acho que sim, eu já vi os 2 comerciais também, e acho que ali, como você estava interpretando um personagem que era seguro de si, do que estava acontecendo ali, isso acabou transparecendo para o teu pessoal. E acho que muito desses ataques que às vezes a gente sofre é por conta dessa insegurança que a gente tem com a gente mesmo. Não que a gente tem com a gente mesmo, mas que assim, a gente não sabe a realidade de todo mundo. Então, por exemplo, da mesma maneira que ali você interpretou
um personagem que era extremamente afeminado e que faz parte desse universo e tal, e que ele era seguro de si, porque ele tinha, sei lá, fica subentendido ali, né, que ele tinha o apoio da mãe, porque ele falava com a mãe direto e tal. A gente sabe que existe a realidade contrária, né, de muitas pessoas LGBTQIA+, que são expulsas de casa por conta disso e que sofrem ainda mais o preconceito de um desconhecido, por Uhum. exemplo, que se vê inseguro que não tem para onde correr. Então, acho que muito desse respeito, dessa atitude que você teve de alunos e de pessoas que trabalham ali com você, eles se valem muito a respeito disso também. Mas eu acho muito É, importante. E o espaço é teu, aí você diga o que você quiser. Só achei importante colocar isso, porque foi o que eu senti quando eu assisti a propaganda. sim, é verdade. É, Fabinho, em primeiro lugar, assim, um prazer, né? Estou muito feliz de estar podendo estar tendo essa conversa com você e, enfim, para o canal que está indo essa nossa conversa. E, assim, a mensagem que eu tenho para passar é que, assim, as pessoas que querem trilhar esse caminho da arte, do teatro, façam. Se realmente você sentir que é isso que você quer para sua vida, faça. Não é fácil, como qualquer outra profissão, mas tem que ser feita com dignidade. Você tem Sim. que estudar, você tem que praticar, você tem que experienciar, você não pode ir com frescura. Você sabe que você tem que passar pelas coisas que você tem que passar mesmo, né? Pelas experiências que tem que ser feitas mesmo. Tem que mergulhar de cabeça. Eu não me arrependo, não. Eu acho que assim, o prazer maior é que quando você termina um espetáculo e você vê que você fez esse espetáculo, você deu o máximo de si, trocou aquela energia com a plateia te aplaude. Enfim, não existe coisa melhor do que Não, você, né? não existe. Tanto que assim, quantas vezes eu fui para o teatro, eu estava cabisbaixo, eu estava depressivo, né? Porque nós somos humanos, né? A gente e quando você sai do teatro, você sai tão bem, que as pessoas começam a te olhar pela energia que você emana, de tão bem que você está. Então, é algo transformador na nossa vida e na vida das outras pessoas para quem a gente apresenta. Eu acredito na arte como ferramenta transformadora de pensamentos, de comportamentos, de atitudes, de sociedade. Eu acho que com a nossa arte a gente consegue melhorar muito esse mundo que a gente tanto fala dele, mas que a gente precisa mudar, e precisa transformar, e precisa melhorar. Então a gente tem com a nossa arte a gente consegue fazer isso. Ela é muito eficaz. Então, acho que essa é a minha mensagem, né? Mas faça tudo com dignidade. Seja você mesmo, mas seja com dignidade. Estude teatro com dignidade, não faça truques, né? Não queira ser uma pessoa truqueira. Né? Porque assim, a sociedade não precisa mais disso, né? O Brasil não precisa mais disso. O Brasil precisa de pessoas comprometidas com elas mesmas, com o outro e com aquilo que ela faz, né? Porque de gente truqueira, a gente está cheio aí, né? Eu estou falando truqueira, mas entenda-se, corrupta, né? Vagabunda, enfim, Vamos pode ler nas entender várias. Vamos ler nas entrelinhas. Vamos ver nas entrelinhas, né? Isso a gente não precisa mais. O que a gente precisa é de gente ética, né? Comprometida, enfim. Por isso que eu acho que é isso. A gente tem que fazer as coisas que a gente quer com dignidade. É isso. Rodney, quero te agradecer do fundo do coração por você ter disposto do seu tempo para estar aqui conversando comigo. O Lucas também ficou super feliz quando eu falei que a gente tinha marcado uma entrevista para poder fazer. Você sabe E o Lucas é um fofo. Você sabe o quanto eu te admiro como pessoa, como profissional. Você tem um lugar muito especial na minha vida, porque você foi meu primeiro professor, meu primeiro diretor, enfim. Muito obrigado. É uma honra para nós do Programa 3 ter você aqui como nosso entrevistado. Muito obrigado.
Obrigado você, obrigado ao Lucas. E eu estou sempre à disposição. Quando vocês precisarem, é só me chamar. Muito obrigado, meu querido. Um beijo para vocês que estão aí acompanhando o nosso programa. Até o próximo vídeo. Tchau. Beijo a todos. Assim vocês me matam de susto. Somos o DDI. E mais um mapinha apresenta Promoção Tramontina, você é o chefe. E fique de olho no juiz. Se ele não der os pênaltis a favor do Brasil, jogue os ovos nele. Guti-guti? Muito guti-guti. Guti-gutíssimo. Senhor Luiz Roberto, lamento, mas essa foto não se parece com o senhor. Obrigado. Foi Deus quem mandou o senhor. Leve esse pão para a caminhada. Muito obrigado, meu bom homem. Leve água. Conta aqui pro tio, meu feudão, o que passa no seu coração. Oh, vocês não entendem. Tudo dá errado comigo. Sempre foi assim. Eu sou o maior pé frio mesmo. E agora parece ainda que está pior. Muito prazer, sou Rodney Danibali.